Bom, agora vamos fazer o teorema 2, que é um teorema clássico e é um teorema de existência e unicidade. Nesse vídeo a gente vai fazer a existência, a unicidade vai ficar para a próxima sessão de vídeos, que ela é relativamente longa, né? Então vamos fazer a existência desse teorema. Na próxima sessão a gente começa com a unicidade desse mesmo teorema. Esse teorema ele é análogo a um que a gente já viu, né? Que é o seguinte, o que a gente tem aqui? Por um ponto A, exterior a um plano dado alfa, passa um único plano beta paralelo a alfa. Então a gente tinha aquela coisa, né? Tipo, reta e ponto, então passa uma única paralela a esse ponto. Plano e ponto, passa uma única reta paralela ao plano dado, passando por esse ponto. E agora a gente tem o terceiro caso, né? Que é plano e plano. Então a gente tem dado um plano alfa e um ponto A fora desse plano alfa. O que a gente tem que mostrar é que por esse ponto A passa um único plano beta paralelo ao plano dado alfa, certo? Então, dados o plano alfa e o ponto A, a gente tem que mostrar que existe esse plano beta paralelo a alfa passando por A e, além disso, que ele é único, né? Então, passa um único. Então, a gente mostra a existência desse plano beta e depois mostra a unicidade. Vamos fazer nesse vídeo a existência, ou seja, vamos construir geometricamente a existência desse plano beta paralelo a alfa passando por A, certo? Por hipótese, a gente tem dados o plano alfa e o ponto A fora dele, certo? Essas são as nossas hipóteses na existência. Então, existência, vamos fazer aqui a existência desse plano beta, certo? Então, bora lá. Então, dado um plano alfa, a gente já tem ele por hipótese, então sejam alfa um plano e A um ponto fora dele, certo? Isso é o que a gente tem. O que a gente precisa provar é a existência de um plano beta paralelo a alfa passando por A. A sacada aqui, a gente vai recorrer ao teorema anterior, que é o teorema de retas concorrentes. A gente vai construir aqui duas retas concorrentes contidas em alfa. Pega duas retas concorrentes quaisquer, certo? Então vamos pegar duas retas concorrentes, RS, contidas em alfa, certo? Já vou entender por que eu estou fazendo isso. Porque eu vou projetar lá em cima, né? Essas duas retas concorrentes, através de paralelismo. E aí a gente usa o teorema anterior, o teorema 1. Então, considere duas retas RS contidas em alfa concorrentes. Considere duas retas RS contidas em alfa concorrentes. Certo? Peguei essas retas concorrentes. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente quer dar a existência desse plano. Apesar de eu já ter desenhado ele, a gente ainda não tem esse plano, né? A gente não conseguiu construir esse plano. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui aquele resultado que é o seguinte. Dado uma reta R e um ponto A fora dela, que é o que ocorre aqui, por esse ponto passa uma única reta paralela a R, certo? Que a gente vai chamar de R'. A gente vai considerar essas duas retas. Analogamente, dada a reta S, o ponto A que está fora dela, por esse ponto A passa uma única reta paralela a S, que a gente vai chamar de S', certo? Então, por construção, reta e ponto fora dela passa uma única reta paralela. A gente pega uma paralela a R, que é R', passando por A, e a outra paralela a S, que é S', passando por A, certo? Então, essas retas existem, são únicas, né? Então, sejam, olha só. Aí, essas retas aqui concorrentes vão ser usadas para aplicar o teorema 1 na existência desse plano aqui. Então, sejam R' e S', as paralelas a R e S, né, por construção, são únicas, as paralelas a R e S, certo? Respectivamente, né? R' paralela a R, S' paralela a S. Respectivamente. Passando por A. Né? Então, essas retas são paralelas a R e S, passando por A.
certo? Pronto. Se elas estão passando por A, as retas R' e S' são concorrentes, estão contidas no plano beta, concorda? Só que o plano beta a gente nem definiu, apesar de eu ter desenhado. Que plano é esse? Ele vai ser definido por quem? Existem várias formas de determinar um plano, né? 3 pontos distintos, uma reta e um ponto fora dela, 2 retas paralelas ou 2 retas concorrentes. Em particular, que a gente tem aqui as 2 retas R' e S' definem um único plano. Esse plano a gente chama de beta, certo? Então considere o plano beta, vai ser exatamente o plano que a gente quer. Considere o plano beta determinado pelas retas concorrentes S', R' e S'. Então considere o plano beta definido, 2 retas concorrentes definem um único plano, né? Definido por R' e S', certo? Pronto. Tá, esse plano já está definido, o que falta a gente provar é que esse plano é paralelo a alfa, né? Que é o que a gente queria. Que esse plano passa por A já decorre da construção. Por quê? Porque as retas R' e S', elas passam por A. Então, A pertence a R' e A pertence a S', que por sua vez estão contidos em beta, por contradição. Logo, A pertence ao plano beta. Esse plano já passa por A. Só resta provar que esse plano ele é paralelo a alfa, para concluir a demonstração na nossa tese, certo? E o que a gente vai usar aqui a partir de agora é exatamente o Teorema 1. Né? Então, o que a gente vai observar? Que as retas R' e S' são concorrentes, estão contidas no plano beta e ambas são paralelas ao plano alfa. Essas são as hipóteses da volta no Teorema 1. Né? E antes disso a gente tem que afirmar que o porquê elas são paralelas, né? A gente tem que justificar aqui, mas isso já vai decorrer lá de um teorema lá atrás. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, olha só, nessa construção, assim, o que a gente tem? As retas R' e S', certo? Por construção estão contidas ambas em beta, naturalmente, beta é definido por elas, certo? São concorrentes porque ambas passam por A, né, o ponto de interseção, são concorrentes. E além disso, ambas são paralelas ao plano alfa. É isso que eu vou justificar aqui o porquê. Tais que a reta S' é paralela ao plano alfa e a reta R' é paralela ao plano alfa e S' é paralela ao plano alfa. Por que vale esses paralelismos? Essa afirmação e essa a gente já comentou, né? Por construção estão contidos em beta e além disso são concorrentes passando por A. Por que R' é paralela a alfa? Porque por construção R' é paralela a R, o qual está contido em alfa. A qual está contida em alfa. Se uma reta é paralela a outra contida num plano, então essa reta é paralela ao plano. E é o que a gente tem lá no Teorema 1 do capítulo 3. Então, olha só, esse paralelismo decorre do Teorema 1 do capítulo 3. Vocês voltem lá. Se uma reta é paralela a outra reta que está contida num plano, então essa reta aqui vai ser paralela ao plano. É o que está ocorrendo aqui, certo? R' é paralela a R que está contida em alfa. Logo, R' é paralela a alfa. A mesma coisa com S', certo? Pronto. Agora a gente tem as condições do Teorema 1 nosso aqui, né, que foi o anterior que a gente viu agora, o último. As duas retas R' e S' estão contidas em beta, são concorrentes e ambas são paralelas a alfa. Logo, os planos alfa e beta são paralelos. Isso decorre da volta do teorema anterior. Logo, pelo Teorema 1, né? Teorema 1, não preciso falar o capítulo porque é o anterior, é o desse capítulo. O plano beta é paralelo. A gente preparou aqui o ambiente para ter as condições da volta, né, do teorema. É paralelo a alfa. Certo? Com isso a gente garante a existência desse plano paralelo, certo? E aí a gente precisa ainda mostrar a unicidade, que esse é um único plano nessas condições. Isso fica na próxima sessão de vídeos, né? A gente vai iniciar a sessão mostrando a unicidade desse teorema. Beleza?